Estamos de volta ao vivo com Márcio Camada, especialista em clínica médica e geriatria. Márcio, é genético porque alguém da minha família teve, consequentemente eu sou uma candidata a ter ou não? Então, existe realmente uma prevalência maior nos familiares, não é o total da questão, né? 30% existe esse comportamento gênico, mas o que mais importa são as comorbidades, na verdade, o modo de vida dessa pessoa. O estilo de vida determina muito se vai ter Alzheimer ou não. Qualidade de vida, o estilo que ela vai levando, porque na verdade muitos pacientes chegam ao nosso consultório não só com a doença de Alzheimer, tem uma série de doenças comórbidas ou doenças que vão impactando e piorando. Aqui no Brasil, diabetes e hipertensão em qualquer lugar, né? As pessoas têm muito diabetes e hipertensão. E volto a falar, atividade física, vida regrada, quer dizer, existe um modus operandi que a pessoa melhora muito essa expectativa dela não desenvolver Alzheimer. Então isso já entra na minha próxima pergunta a você, que seria sobre a prevenção. Porque o Alzheimer, ele chega em que idade, mais ou menos? Eu não sei se isso não deve ter uma regra, mas deve ter um número comum. Então, aqui no Brasil, a gente já, aos 60 anos, nós entramos para a fase de idosos. No mundo, a gente fala a partir de 65 anos, é onde que tem os fatores de risco. Então, idade, quanto maior a idade, maior o fator de risco para desencadear. Obviamente que a gente vai somando idade, se já teve na família, risco de colesterol alto, risco de obesidade, quer dizer, existe uma série de comorbidades, de fatores que vão se associando, faz com que a pessoa tenha maior prevalência de desenvolver o declínio cognitivo e, consequentemente, a doença de Alzheimer. Uma pessoa na minha idade, uma pessoa com 30 anos, 40 anos, 45, uma pessoa jovem, ela pode prevenir isso já? Tem uma prevenção? Exatamente. Tudo isso que o mundo está falando, né? Que hoje essa questão e eu sou bem adepto disso, né? Atividade física regular, uma dieta equilibrada. Quer dizer, ninguém está pedindo para ficar fazendo dieta a vida toda, mas uma coisa equilibrada. Exames, né? Exames médicos, pelo menos uma vez por ano. A gente leva o carro para fazer revisão e as pessoas se esquecem, né? Esquecem de fazer um check-up, dar uma olhadinha como está, principalmente para as pessoas que já têm pai diabético, pai hipertenso, mãe, enfim. Uma coisa importante para falar é que, infelizmente, as mulheres são muito mais acometidas de doença de Alzheimer no mundo do que os homens. Ainda a gente não sabe se é só o fator hormonal que tem, ou se é porque elas vivem mais que os homens. No mundo inteiro também a expectativa de vida das mulheres é maior. Sim. Então, como a idade é um fator de risco, quem sabe seja por esse motivo, elas duram mais e a prevalência é maior em mulheres do que homens com Alzheimer. E trabalhar, eu acho que assim, você colocou muito bem isso, né? Que a gente tem que trabalhar o físico e o mental o tempo inteiro, gente. Desde jovenzinho, criança, adolescente, especialmente quando você for envelhecendo. Então, ele citou as palavras cruzadas, tem vários exercícios, o celular tem tantos joguinhos e aplicativos, né? Além das redes sociais, que a gente pode interagir ali, buscar soluções para os nossos problemas, para os nossos desafios. E assim, coisas que te despertem o cognitivo, exatamente, né? Fazer conta, que seja conta do mês aí da tua casa, a tua planilha mensal, a conta do que você vai comprar no supermercado, mas assim, ter a tua cabeça o tempo inteiro trabalhando. Isso eu acho que é um dos fatores que você colocou, aliado à atividade física, principais na prevenção, independente de idade. Exatamente. O que a gente percebe, e isso é fato no mundo inteiro, a reserva cognitiva, cada indivíduo tem uma reserva de cognição, uma reserva de inteligência. Faz com que retarde muito a presença da doença de Alzheimer. Isso a gente tem visto. Então, objetivamente, quanto mais você treina, quanto mais informação ao longo da sua vida, você vai ganhando, você retarda o processo da doença de Alzheimer. Então, uma pessoa que trabalha muito, é muito ativa, lê muito, tal, é uma pessoa que tem menos probabilidade de entrar para esse núcleo aí. Exatamente. As pessoas hoje que estão ativas, né? Você tem idosos hoje com 80, 85 anos
que estão estão com atividades regulares, enfim, fazem atividade física, fazem cálculo, paguem as suas contas, vai no mercado, enfim. Ainda tem uma atividade regular, que é aquilo que a gente fala, atividades de vida diária. Ele não é dependente de nada. Então, esses idosos dificilmente vão desenvolver a doença de Alzheimer. Tá vendo, gente? Nunca é tarde para se começar. Nós temos um trechinho de um filme famosíssimo, né, que é o Diário de uma Paixão, e vamos ver relatada a doença nele. It was a magical summer. Noah was a country boy. Allie was from the city. They met the night of the carnival. They had nothing in common, but after seeing Allie that night, something inside Noah snapped. Will you go out with me? No! No? Damn, my head's slipping. Okay, fine. I'll go out with you. No, don't do me any favors. No, I want to. Say it again. I want to go out with you! All right, we'll go out. They fell in love, didn't they? Yes, they did. You want to dance with me? Sure. This is a good story. I think I've heard it before. It's like a dream. So what do you do, Noah? I work at the lumberyard. How much do you make at your job? 40 cents an hour? It has got to stop. Noah? He's a nice boy, but he is not for you. I don't see how it's gonna work. You are not to see him anymore, and that's final. From the best-selling novel by Nicholas Sparks Oh, miss. How's about that date? comes a story It's normal not to forget your first love, but I want you for myself. Marry me. about what we long for I saw your picture in the paper, and I just wanted to see if you were okay. what we settle for. I have a fiancé waiting for me. What happened? Who did you choose? And who we're meant for. Why didn't you write me? I waited for you for 7 years. I wrote you every day for a year. New Line Cinema presents Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Rollins, James Marsden with Sam Shepard and Joan Allen in a Nick Cassavetes film. I read to her, and she remembers. The Notebook. Esse filme é maravilhoso, um dos filmes mais emblemáticos aí, se você que trata a doença, retrata, né? Se você não teve oportunidade ainda de assistir, eu recomendo. É um filme já antigo, acho que a maioria das pessoas já assistiu. Mas é bom até ver de novo, porque a gente esquece, né, Márcio? Exatamente. É lindo, é lindo, é lindo. Bom, falamos de prevenção, falamos de ser genético ou não. Esses esquecimentos que a gente tem, às vezes eu até brinquei com você. Puxa, você me pergunta, o que você almoçou ontem? Meu Deus, eu não me lembro. O que você fez no sábado à tarde? Eu não lembro. Esses esquecimentos são normais ou já são sinais de que alguma coisa não vai bem? Não, lapso de memória acontece com o jovem. O jovem vai fazer vestibular e esquece, dá branco, né? O pessoal fala. E, na verdade, esses lapsos são absolutamente normais. O que é só muito importante com o idoso, né? As pessoas jovens esquecem mesmo. Tanta atribuição, tanta coisa para fazer e acaba esquecendo. Mas no idoso, se tornasse repetitivo, é somente isso que os familiares devem perceber. Ver que os idosos estão com repetição, estão sempre esquecendo a mesma coisa, perdendo o fio da conversa, que é o mais comum. Isso é muito prevalente, acontece bem no início da doença. Um pouquinho mais para frente é que as pessoas começam a notar, principalmente quando elas vivem sozinhas, ou somente com um cuidador ou com uma empregada que está em casa, e que os filhos começam a notar que tem outras atitudes, né, eventualmente de a pessoa ficar muito nervosa, no final do dia, é muito característico. E quando eu falo isso, vários pacientes acabam mostrando que isso é verdade. Existe o que a gente fala fenômeno do pôr do sol. Isso em 30% a 40% dos idosos acontece. Então, no finalzinho do dia, no escurecer, né, do claro para o dia, o idoso fica extremamente irritado, ele fica bastante nervoso, pode até querer sair na rua, ele acaba achando que aquela casa não é dele, ele começa a escutar ruídos. E isso, se vocês quiserem procurar, vai estar como fenômeno do pôr do sol. Olha que isso no mundo inteiro,
quer seja com sol diferente, horários diferentes. Sim, isso mas é comum, é um acontece. fenômeno muito característico. E quando eu falo isso em consultório, muitos cuidadores ou muitos parentes falam, não, acontece todo finalzinho da tarde, ele fica querendo sair de casa, ele fica muito assustado, ele fica bastante irritado. E, na verdade, é uma irritabilidade bem prevalente, bem grande. Né? Então, Ô, Márcio, isso é comum. falamos então que não tem cura, tem tratamento. Qual é o tratamento mais expressivo hoje para o Alzheimer? Então, na verdade, é o SUS, né? Hoje a rede pública e a rede privada, óbvio. Nós temos várias drogas que cada droga vai determinar um estágio que esse paciente se encontra. São drogas que modulam, seguram bastante. Eu acabo tendo pacientes com Alzheimer por muitos anos sem que ele tenha toda aquela escadinha de declínio cognitivo. A gente, felizmente, as drogas são bem seguras hoje. Não cura, mas retarda o A gente estabiliza sintoma. o sintoma por alguns anos. Tá. Objetivamente, não tem cura. E tem alguma coisa para tomar para não ter Alzheimer ou são só as atividades? Estou te perguntando como se eu fosse quem está assistindo a gente aí. Ou são só essas atividades que você falou, trabalhar o raciocínio, a memória, o cognitivo e atividade física. Além disso, tem uma coisa que você tome ou uma vitamina, não sei. É bom falar muito, porque na verdade assim, até recentemente a gente teve um assunto sobre estômago. O idoso, como todos os idosos, ele tem uma modificação na absorção, principalmente vitamínicos. E hoje todo mundo com mania de fazer dieta ou não comer isso. Um dos motivos de declínio cognitivo na terceira idade é a falta do complexo B, da vitamina B12 e do ácido fólico. Infelizmente, os idosos, por uma falta de mecanismo de mastigação, ele deixa de comer carne vermelha. E a vitamina B12, para quem estuda, só tem na carne vermelha. Então, me desculpe aí os veganos, me desculpe aí os vegetarianos, que vão ter que colocar isso na sua corrente sanguínea de outra forma. E a única forma é... Não tem no peixe e no frango? Não tem. Só na carne vermelha? Só na carne vermelha. E a anemia por B12 faz com que você tenha um declínio cognitivo e muitas vezes ele chega no consultório e ele está com uma avitaminose, ou seja, por falta de deficiência de B12 e ácido fólico, ele está com declínio cognitivo. Como outras coisas, né? Tireoidite, enfim, doença de tireoide, próprias doenças como uma neurosífilis, tem uma série de doenças que fazem parecer que é uma doença de Alzheimer e não é. Na verdade, ele tem uma demência por outros motivos, né? Desde um tumor que acaba tendo uma demência, ou mesmo o uso de drogas, né? As drogas de longa data, aí, drogas não consideradas normais, vamos dizer assim. Você comentou até dos remedinhos. Sim. Rivotril, antidepressivos e afins. Esses medicamentos para a terceira idade é quase que proibitivo. Nós que somos geriatras, os colegas que são da área, a gente usa o critério de Beers. O critério de Beers fala muito das drogas inadequadas para a terceira idade. Infelizmente, mesmo na categoria médica, muitos médicos nem sabem que tem essa classificação de critério de Beers que não é para dar tal droga. E as drogas que não são para dar são exatamente as drogas que o pessoal às vezes chega no meu consultório, o fulano de tal me deu esse para dormir, me deu esse para acordar, me deu esse para ficar contente. Ou seja, são drogas que se você for ler e ver a fundo, elas aumentam a chance do declínio cognitivo. Ou seja, nenhuma das drogas eu vou brincar de uma maneira fácil, que fica estimulando o tico e o teco, isso aí vai ter uma cobrança, vem a fatura depois. Hoje nós estamos pegando a década de 80, que foi muito comum, qualquer motivo, se ficar usando droga para te deixar legal, né? Então, e hoje a gente está pagando esse preço, que as pessoas estão com um declínio cognitivo muito, muito grande, em decorrência do uso, sem precisar, né? Lógico que a depressão é uma doença que pode acontecer com 30, 40 anos, mas tem que dar e tirar a droga. Sim. Tem gente que usa a droga, acorda de manhã já está tomando antidepressiva, acorda de manhã já está tomando, ou vai deitar, quer tomar algum hipnótico, enfim, essas drogas são proibitivas para a terceira idade.
Mas e a pessoa que tem a depressão forte mesmo? E não, se ela não tomar antidepressivo, ela vai tomar o quê? Então, agora eu vou falar como clínico. A gente não tem gripe o ano inteiro, né? A gente tem sazonalmente, né? Pontualmente, você vai lá e toma uma droga para gripe e para de tomar. Eu nunca vi, os pacientes chegam no meu consultório, às vezes tomando, até foi a aula do professor Zantucci, tomando bloqueador de próton, né? Como omeprazol, lansoprazol, ad eterno. Isso não existe. Então, inclusive, é uma droga que ocasiona maior declínio cognitivo, os protetores gástricos. Então, na verdade, assim, as doenças têm que ser pontuais. Se você trata, melhora, é igual um carro. Quebrou, vai para a oficina mecânica, conserta e volta, sem droga. Então, quanto ao uso de drogas como clínico, como geriatra, eu sou terminantemente contra. Eu sou aquele médico que jogo metade das drogas que meus pacientes chegam no meu consultório, eu jogo tudo fora. Porque, na verdade, essas interações de droga a droga também, infelizmente, poucos colegas conhecem. E mesmo eu, que mexo isso aí todo dia, eu não conheço o que uma droga está fazendo de mal para aquela pessoa. Mesmo porque a ciência nossa não é exata. Nossa ciência é biológica, cada ser funciona. Ô, Márcio, quando que a gente leva uma pessoa para o geriatra, um ente familiar? A partir de que idade? Então, agora eu vou falar de medicina preventiva. Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 80 anos, a curva de Gauss que eu tinha falado, 40 é bem no meio, onde a gente começa a diminuir toda a nossa fisiologia. Ô, Maca, já temos que ir para o geriatra, então. Eu vou deixar o contato aqui do Márcio para você. O Instagram é @marcio.camada, com K, marcio.camada. E o telefone da clínica dele, que fica aqui em Moema, na cidade de São Paulo, é o 11 50 52 05 41. 50 52 05 41. Márcio, muito obrigada pela aula, pela consulta gratuita para todo o Brasil. Foi incrível. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Boa forma de começar a nossa semana. Boa segunda e até amanhã. Tchau.